Ler a partir do Salmo 107. And it's a long psalm. É um salmo longo. So we're not going to read the whole psalm at the very beginning. Nós não vamos ler o salmo todo agora no início. But as I talk through the psalm, we'll be reading the psalm. Mas à medida que eu vou falando sobre o salmo, nós vamos lendo o We salmo. are, though, to begin by reading verses 1 to verse 9. Nós vamos começar lendo desde o versículo 1 até o versículo 9. Os nossos pequeninos ouvem a leitura da palavra do Senhor e depois poderão sair com a Ana, que vai estudar uma lição com eles. Salmo 107, de 1 a 9. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Então os nossos pequeninos podem sair com a Ana neste momento. Que Deus os abençoe também no estudo da sua palavra. All right. The book of Psalms has 150 chapters. O livro dos Salmos tem 150 capítulos. And it's divided, these Psalms are divided into 5 different sections. E o livro dos Salmos está dividido em 5 secções diferentes. And Psalm 107 begins the last section, the 5th section of the book of Psalms. O Salmo 107, ele inicia a última secção destes 5 livros And dos it's a Salmos. psalm of praise and celebration. É um salmo de louvor e de celebração. Praising God for what God has done in the past. Louvar o Senhor por aquilo que Ele fez no passado. Praising God for what God is doing today. Louvar o Senhor pelo que Ele está a fazer hoje. And praising God for what God will do when the Messiah comes. E louvar a Deus pelo que Ele vai fazer quando o Messias voltar. And the background of this psalm seems to be written after the Babylonian captivity. O background, o contexto do salmo parece ter sido escrito quando o povo estava no cativeiro da Babilônia. Do you remember what happened? Vocês lembram do que aconteceu? God delivered the children of Israel out of Egypt. O Senhor livrou os filhos de Israel do Egito. And the people of Israel became his people, and God became their God. Então o povo de Israel tornou-se o povo de Deus e Deus tornou-se o seu Deus. And they went into the promised land, and they conquered the promised land. Então eles entraram na terra prometida, conquistaram a terra And prometida. then God gave them a king. Então depois Deus deu-lhes um rei. And David united the nation together. E Davi reuniu a nação. And God was their God. E Deus era o seu Deus. But the people sinned against God. Mas o povo pecou contra Deus. And after Solomon's reign, the nation was split into 2. E depois do reinado de Salomão, a nação dividiu-se em 2. The northern kingdom of the 10 tribes of Israel, they rejected the God of heaven. A parte norte do reino, aquelas 10 tribos, elas rejeitaram o reino. All the kings worshipped the idols of the land of Canaan. Todos os reis, eles adoraram os deuses da terra de Canaã. And they forsook the living God. E abandonaram o Deus vivo. And then in the south, there was the southern kingdom. E no sul, então, havia o reino do sul. Judah and Benjamin were the only tribes that stayed close to the Lord. Judá e Benjamim foram as únicas tribos que ficaram junto ao Senhor. And there were various kings of the southern kingdom. E houve vários reis no reino do sul. Some kings served the living God. Alguns reis serviram o Deus vivo. And some kings forsook the living God and served idols. Mas alguns reis abandonaram o Senhor e serviram a ídolos. And God was patient with his people.
Mas Deus foi paciente com este and povo continued to show his love to them. e continuou a mostrar o seu amor But a the eles. people did not want the living God to be their God. Mas o povo não queria que o Deus vivo fosse o seu Deus. Finally, God took the northern tribes into captivity. Finalmente, Deus levou as tribos do norte para o cativeiro. And the Assyrians came and took them away, and they were no longer a nation. E os assírios vieram, levaram-nos para o cativeiro e deixaram de ser uma nação. We sometimes think about the 10 lost tribes of Israel. Às vezes nós pensamos nas 10 tribos perdidas de Israel. And that's because they went into captivity and they never returned. E isso aconteceu porque elas foram para o cativeiro e nunca mais regressaram. Why would they want to return? Por que é que deveriam querer regressar? They just assimilated into the nations that were around them. Elas assimilaram a cultura das nações que estava à volta They had delas. forsaken the living God. Abandonaram o Deus vivo. About 100 years later, the Babylonians came. 100 anos mais tarde, os babilônios vieram And they took the 2 tribes to the south into e captivity. levaram aquelas 2 tribos do sul para o cativeiro. And Jeremiah was a prophet during that time. E Jeremias foi profeta durante esse And he tempo. prophesied that the captivity of those 2 southern tribes would only be for 70 years. E ele profetizou que o cativeiro dessas 2 tribos apenas duraria 70 anos. That God was disciplining his people. Deus estava a disciplinar And o he seu would povo. bring them back to the E land. depois então traria-os de novo para a And terra. 70 years later, it was fulfilled. E 70 anos depois isso cumpriu-se. They were able to come back to the land of Israel. E eles foram capazes de voltar à terra They de were able to Israel. build the temple Foram capazes de and reconstruir o build the templo city of Jerusalem e reconstruíram a cidade de and Jerusalém become a people again. e tornaram-se um povo novamente. And this psalm seems to have been written after that Babylonian captivity. Este salmo parece ter sido escrito então depois do cativeiro na Babilônia. And the writer of this psalm seems to be amazed at the mercy of God to them. E o autor deste salmo parece ter ficado encantado com a misericórdia de Deus para com eles. There were many who were not interested in returning. Houve muitos que não estavam interessados em voltar. Many of those that went into the Babylonian captivity, they also assimilated with the people of the lands. Muitos daqueles que foram levados em cativeiro para a terra da Babilônia também assimilaram a cultura daquela terra e Why ficaram por should lá. we go back? Por que é que deveríamos We have our voltar? houses. Nós temos aqui as We nossas have our casas, families. temos as nossas We have our famílias, culture. nós temos a nossa We have cultura, a life. nós temos uma We have vida, our God. nós temos os nossos Why deuses. should we go back to the land of Israel? Por que é que deveríamos voltar para a terra de It's now a Israel? desert. Agora é um There's deserto, nothing there. não tem nada lá, There's no cities. já não há cidades, No temple. não há o templo. Why should we go back? Por que é que deveríamos And voltar? many people did not return. E muitas pessoas não The Bible voltaram. tells us that there was a remnant of people that did return. Mas A remnant. The Bible tells Mas us. a Bíblia diz que existe um remanescente que permaneceu fiel. There were a few people that still believed in the promises of God, Houve algumas pessoas que continuaram a acreditar nas promessas de Deus and they returned. e voltaram. And you know, under the leadership of Ezra, they started to build the temple. Debaixo da liderança de Esdras começaram a reconstruir o templo And there was a lot of difficulties, e houve muitas a lot dificuldades, of opposition, muita oposição and yet the temple was rebuilt. e ainda assim o templo foi reconstruído. And under the leadership of Nehemiah, they started to build the walls of the city. E debaixo da liderança de Neemias começaram a reconstruir os muros da And cidade there was a lot of opposition. e houve muita oposição. And yet the walls were eventually built. Mas afinal os muros foram reconstruídos. And the writer to the psalm is thinking about all this. E o escritor deste salmo está a pensar em todas estas coisas. And it begins this psalm by saying, "Give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever." E ele começa o salmo dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. It is a psalm centered around these events that happened long ago. É um salmo, então, que está centrado em todos estes eventos que aconteceram há muito tempo It atrás. is a psalm about the goodness and mercy of God. É um salmo acerca da bondade e da misericórdia de Deus. The redeemed have been regathered from captivity. Os redimidos, eles foram reunidos
depois do cativeiro. And now they were asked to give thanks to God. E agora é-lhes pedido que deem graças a Deus. Psalm 136 has a similar theme. O Salmo 136 tem um tema semelhante. There we also read, "Give thanks to the Lord, for his mercy endures forever." Lá também nós lemos: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. The goodness and mercy of God can be seen all throughout Israel's history. Toda a bondade e a misericórdia de Deus pode ser vista durante toda a história de Israel. In 1 Chronicles chapter 16 Em 1 Crônicas, capítulo 16, and verse 34, versículo 34, there's a verse that says, "Give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever." nós lemos lá: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. This was said when the Ark of the Covenant was resting in the tabernacle. Isto foi dito quando a Arca da Aliança estava a repousar lá no It tabernáculo. wasn't always there. Nem sempre ela It esteve lá. should have always been there. Deveria ter estado lá sempre. But during the time of the judges, the Ark of God seemed to have been forgotten. Mas durante o tempo dos juízes, parece que a Arca do Senhor foi esquecida. During the time of Samuel, the Ark of God was in the enemy's hands. Durante o tempo de Samuel, a Arca da Aliança foi levada pela mão dos During the inimigos. time of King Saul, the Ark was neglected. Durante o tempo do rei Saul, a Arca foi negligenciada. But despite it all, on top of the Ark were two angels that represented the mercy seat of God. Mas apesar de tudo isso, por cima da Arca havia dois anjos que representavam essa misericórdia de Deus a God's repousar. mercy was always there. A misericórdia de Deus esteve sempre lá. And eventually, despite all the rejection of Israel against the God of heaven, E apesar de toda a rejeição de Israel contra o Deus dos céus, God never abandoned his people. Deus nunca abandonou o seu povo. And eventually, King David was able to bring the ark back into the tabernacle. Finalmente o rei Davi conseguiu trazer a arca de novo para... And during that time, this verse in Tabernacle. Chronicles was spoken. E é durante esse tempo que existem estas palavras de Crônicas. Give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para In sempre. 2 Chronicles chapter 5 Em 2 Crônicas, capítulo 5, and verse 13, versículo 13, during the reign of Solomon, durante o reino de Salomão, the ark was brought into the temple. a arca foi trazida para o templo. Solomon had built this great big temple for God. Salomão construiu aquele grandioso templo para Deus. And the ark was brought into Solomon's temple. E a arca foi trazida para o templo de Salomão. And the glory of God filled the temple. E a glória de Deus encheu o templo. And the people cry, "He is good, his mercy endures forever." E o povo clamou: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. All throughout Israel's history, Por toda a história de Israel, Israel had seen that God's mercy endures. Deus, o povo de Israel viu que a graça de Deus ela permanece. When the Babylonians came to take over the southern tribes, Quando os babilônios vieram para levar as tribos do sul, they destroyed the temple. eles destruíram o templo. They took the people away. Eles levaram o povo embora. And it looked like the religion of the Jews was finished. Parecia que a religião dos judeus tinha acabado. And the promise of a Messiah would no longer be fulfilled. E a promessa acerca do Messias jamais se cumpriria. The people of God sinned against God, O povo de Deus pecou contra Deus and they were taken into e captivity. foram levados para o cativeiro. But God brought them back. Mas Deus trouxe-os de volta. And God rebuilt, through that remnant, the temple was rebuilt. E por intermédio desse remanescente, o templo foi reconstruído. The older people saw this new temple and they were crying. As pessoas mais velhas viram este novo templo e começaram a chorar. Solomon's temple was so much better. O templo de Salomão era tão melhor. The younger people were crying. As pessoas mais novas também choravam. This temple is great. Este templo é grandioso.
But it was nothing like Solomon's temple. Mas não era como o templo de Salomão. Why should we spend our time building this little building in the middle of a desert? Por que é que devemos perder tempo a construir este pequeno edifício no meio do deserto? Why did they do it? Por que é que eles fizeram isso? Because these people believed in a coming Messiah. Porque o povo acreditava no Messias que They viria. did not give up hope. Não desistiram da They esperança. knew about the grace and mercy of God. Sabiam acerca da misericórdia e da graça de Deus. So they built this temple called Ezra's temple. Por isso construíram este templo, Later o it was templo de called Esdras. Herod's temple because Herod built a little bit more onto it. Mais tarde chamou-se o templo de Herodes, porque Herodes aumentou um pouco mais o And templo. you know what happened many years later? E sabe o que é que aconteceu? Muitos anos mais tarde, The glory of God entered Herod's temple a glória do Senhor entrou no templo de in the Salomão, person of Jesus Christ. na pessoa de Jesus The Cristo. God of glory came and was entered into that temple. O Deus da glória veio e entrou naquele The templo. Messiah came. O Messias And veio. why did he come? E por que ele vem? To save you and to save me from our sins. Para te livrar a ti e a mim dos nossos Why would pecados. God want to do that? Por que é que Deus iria querer fazer isso? We are always shaking our fists saying, I don't want him in my life. Nós estamos sempre a lançar o nosso punho contra Deus e dizer nós não te queremos na nossa vida. My will, not God's will be done. Que a minha vontade seja feita, não a This de is Deus. my time, Este é o meu tempo. my life, É a minha my vida. world. O meu And I mundo. want to do things my way. E eu quero fazer as coisas da minha And we maneira. shut God out. E nós lançamos Deus fora. Why would God want to save us? Por que é que Deus nos quer salvar? Isn't it great that he saves people? Não é algo grandioso que Ele salva pessoas? Saves people from hell. Ele salva pessoas do inferno. Saves people so that they can go to heaven. Salva pessoas para que elas possam ir para o Saves céu. people from their sins. Salva pessoas dos seus Isn't pecados. that great? Não é algo grandioso? But that's not the reason why he saved us. Mas essa não é a razão por que Ele nos There's salva. an even greater reason why he saved Existe us. uma razão ainda maior pela qual Ele nos Saves us salva. because he desires to have fellowship with you and me. Ele salva-nos porque Ele quer ter comunhão contigo e comigo. He wants to spend his life with you. Ele quer passar a vida He contigo. wants you to spend your life with him. E Ele quer que tu passes a tua vida com Ele. To enjoy a fellowship with the living God. Para desfrutar de comunhão com o Deus vivo. And that's why he saved us. E é por isso que Ele nos salva. That's a merciful God. Este é um Deus misericordioso. And a reason why we should give thanks to him. Esta é a razão pela qual nós devemos dar graças a For Deus. his mercy endures forever. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Many people question the goodness of God. Muitas pessoas questionam a misericórdia de Deus. Many people wonder because of circumstances of their lives if God really is good. Muitas pessoas ficam-se a perguntar, por causa das circunstâncias da sua vida, se Deus realmente é bom. Why do things happen to me? Por que que coisas assim acontecem comigo? Why is it my situation so bad? Por que que a minha situação é tão má? God must not love me. Deus não me deve amar. He must not care. Ele não se deve importar Oh, comigo. but God does care. Mas Deus importa-se. He does love you. Ele realmente And often ama-te. it's our sin that causes many of the issues that happen in our lives. É o nosso próprio pecado que provoca estas coisas más na nossa vida. But sometimes things happen in our lives, it's not our fault. Mas às vezes coisas más que acontecem na nossa vida não We são live culpa in a nossa. sinful world, Vivemos num mundo a pecaminoso, fallen um world. mundo caído. And because we live in such a world, things happen to everyone. E por vivermos num mundo assim, coisas más acontecem a toda a gente. But all of us are sinners. Mas todos nós somos And the pecadores. payment of sin is death. E o salário do pecado é a morte. Very soon, all of us in this room are going to be in eternity. Em breve, todos nós aqui, todos que estão nesta sala, estarão na You think you eternidade. have all of life ahead, Pensam que têm toda a vida pela frente, but it goes by very quickly. mas ela passa rapidamente. And one day there'll be other people occupying these seats, E depois outras pessoas estarão a ocupar estes lugares. and our life will be over. E a nossa vida terá acabado. Death comes A morte vem, because the payment of sin is death. porque o salário do pecado é a morte. But God is good, Mas Deus é bom. and He's merciful. Ele é misericordioso. And you and I should give thanks to a good and merciful God. E tu e eu devemos render graças a um Deus misericordioso. Why should I give thanks?
Por que que eu devo render This graças? psalm gives us several reasons why you should give thanks to God. Este salmo dá-nos várias razões pelas quais nós devemos render graças. In the first 16 verses, we should give thanks to God for his salvation. Os primeiros 16 versículos diz que nós devemos dar graças ao Senhor pela sua salvação. Look at verses 4 to 9. Vamos ver então os versículos 4 a 9. We already read these verses. Nós já lemos estes versículos. Beginning in verse 4, there were people that wandered in the wilderness in a desolate way and found no city to dwell in. Versículo 4 diz que o povo andou errante no deserto por ermos caminhos sem achar cidade em que What is the habitar. psalmist remembering? O que o salmista está a relembrar? Redeemed people are like travelers lost in the desert. O povo redimido é como viajantes perdidos no deserto. This was the situation of the children of Israel. Esta era a situação dos filhos de For Israel. 40 years they wandered in the desert. Por 40 anos eles andaram perdidos no They had deserto. come out of Egypt. Eles saíram do Egito, They had no home, eles não tinham casa, no place, no city to dwell in. nenhum lugar, nenhuma cidade onde habitar. Yet God saved them. E ainda assim Deus salvou-os And he led them. e guiou-os And he provided for them. e And providenciou o he que brought precisavam them to the promised e land. trouxe-os para a terra And he prometida. satisfied them. E satisfez-lhes a alma. The redeemed are like travelers lost in a desert. Os redimidos são como viajantes perdidos no deserto. Maybe you feel that way. Talvez tu te sintas assim. You're a traveler through this life, Tu és um viajante nesta vida and things have not gone the way that you had hoped. e as coisas não estão a acontecer como tu esperavas. You feel lost. E sentes-te perdido. You feel that things aren't the way they ought to be. Sentes que as coisas não são como deveriam ser. Wandering aimlessly through life A vaguear sem rumo no meio da vida. with no purpose. Sem propósito. And yet God comes down E Deus desce and he touches your life. e toca na tua vida. Opens your eyes to let you know that he is real Abre os teus olhos para que tu percebas que Ele é real and he cares about you. e que Ele se preocupa And he contigo. leads your life. E Ele conduz a tua Through all vida. the difficult things, he's leading your life. E em todas as coisas difíceis Ele guia a tua vida. What would happen if we didn't have any difficult things in our lives? O que aconteceria se não houvesse dificuldades nas nossas vidas? We wouldn't be thanking God. Nós não teríamos pelo que agradecer a We Deus. wouldn't even be thinking of God. Nós nem sequer pensaríamos em We would Deus. be thinking of ourselves and our own lives. Nós só pensaríamos em nós e nas nossas próprias But there are vidas. difficult things that come. Mas há coisas difíceis a And get acontecer us to start thinking about God again. para que possamos pensar em Deus de novo. Letting us be reminded that we need him in our lives. Coisas que nos fazem lembrar de que nós precisamos de Deus nas nossas vidas. And God saves us. E Deus salva-nos. And he leads us. E Ele And he guia-nos. provides for us. E Ele providencia o que And he precisamos. brings us to a home one day in heaven. E Ele dar-nos-á uma morada, um lar no céu. He can satisfy your life. Ele pode satisfazer a tua vida. And so that's the first thing in verses 4 to 9. Redeemed people are like travelers lost in a desert. Então esta é a primeira parte, versículos 4 a 9. As pessoas redimidas são como viajantes perdidos no But the deserto. redeemed are also like prisoners who are in bondage. Mas os redimidos também são como prisioneiros que estão amarrados. So let's read verses 10 to 16. Vamos ler então dos versículos 10 até ao 16. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. The people of God were in captivity for 70 years. O povo de Deus esteve em cativeiro por 70 anos.
Why were they in captivity? Por que eles estiveram em Because cativeiro? they rebelled against God's word, verse 11, Que eles rebelaram-se contra a palavra de Deus, versículo 11. and there was no one to help. E não havia ninguém para ajudar. They were in this captivity with no hope, Eles estavam neste cativeiro sem esperança. no one to help, Ninguém para ajudar. because they had rebelled against God's word. Porque todos se rebelaram contra a palavra de Deus. And yet, God saved them. E ainda assim, Deus salvou-os. He brought them out of the darkness and back into their land. Tirou-os da escuridão e levou-os para a sua terra. He gave them their freedom. Devolveu-lhes a liberdade. So this is a second picture that the psalmist gives. Então esta é a segunda imagem que o Salmo dá. And we are like this. E nós somos We assim. were lost in sin. Nós também estamos perdidos em We were pecado. lost to an eternal home, lost to God. Nós estamos perdidos, sem uma casa eterna, sem We Deus. rebelled against God and we became slaves to sin. Nós rebelamos-nos contra Deus e ficamos escravos do pecado. And there was no one to help. Não havia ninguém para ajudar. There was no hope. Não havia esperança. And yet God came down and saved us. E ainda assim Deus veio e salvou-nos. God wants us to live. Deus quer que vivamos. God wants us to be free. Deus quer que sejamos livres. And in His mercy and His grace, He provided salvation. E na sua misericórdia e na sua graça Ele providencia a salvação. You know, salvation is a wonderful thing. Sabem, salvação é And uma coisa it's maravilhosa. worth it to work to get your salvation. Vale a pena trabalhar para conquistar a salvação. But you don't have to work to get salvation. Mas tu não tens que trabalhar para conquistar a God salvação. has done everything for you Deus já fez tudo para ti. and left no work for you to do. Já não resta nenhum trabalho para tu And fazer. it's a free gift He offers to everyone. É um dom gratuito que Ele oferece a toda a gente. And all we need to do is receive that free gift. Tudo o que precisamos fazer é receber esse presente A gift of gracioso. salvation. Why do we need it? É um presente da salvação. Por que que nós precisamos? Because we are lost in sin. Porque nós estamos perdidos no Because we pecado. are slaves to sin. Porque nós estamos escravos do Because pecado. we are saturated with sin. Estamos saturados de pecado. Because sin separates us from God. Porque o pecado separa-nos de Deus. Because there is nothing we can do to change that situation. Porque não existe nada que possamos fazer para mudar essa situação. But there's the mercy and grace of God. Mas há a misericórdia e a graça de And Deus. He did something for us. E Ele fez algo por nós. And we can thank Him for His mercy and His grace. E nós podemos agradecer-lhe pela sua misericórdia e graça. So we give thanks for the salvation of God. Então nós damos graças pela salvação que vem de But Deus. we also give thanks for the deliverances of God. Mas nós também agradecemos a Deus pelas libertações que In Ele nos verses dá. 17 to 22, Os versículos 17 até ao 22, the redeemed people are like spiritually sick people. o povo redimido é apresentado como um povo que está doente. Let's read it from verses 17 to 22. Vamos ler então dos versículos 17 até 22. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios e ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Israel at the end of the Old Testament was spiritually sick. No fim da história do Velho Testamento, Israel é descrito como estando doente. Sin had poisoned the nation. O pecado envenenou a nação. And even the priesthood, the leaders of the nation were poisoned. Mesmo os sacerdotes, os líderes da nação, estavam envenenados. They had forsaken the word of God. Eles abandonaram a palavra de Deus. And that's what happens when you forsake the word of God. E é isso que acontece quando nós abandonamos a palavra de Sin Deus. comes in and poisons your life. O pecado vem e envenena a tua It vida. has been said that sin will keep you from the word of God.
Tem sido dito que o pecado vai te manter afastado da palavra de or the Deus. word of God will keep you from sin. Ou a palavra de Deus vai te manter afastado do And pecado. when you forsake the word of God, your life gets engrossed in sin. Quando tu abandonas a palavra de Deus, a tua vida fica manchada com o pecado. And it poisons the life. Isso envenena a vida. There was a godly remnant of people who stayed true to God's word. Houve um remanescente piedoso que ficou apegado à palavra de Deus, à But verdade. most people forsook God's word. Mas a maioria das pessoas abandonaram o Senhor And they went into captivity. e foram levados para o cativeiro. They cried out to the Lord for salvation. E clamaram ao Senhor por salvação. And God saved them E Deus salvou and delivered them e libertou-os and brought them back. e trouxe-os de volta. You know, saved people sometimes get away from God. Sabem, às vezes pessoas salvas, elas afastam-se de Deus. And when we get away from God and wander away from Him, there's a path back. E quando nos afastamos ou nos desviamos de Deus, há um caminho de volta. The path back is to get back to the Word of God. E o caminho de volta é voltar à palavra de Deus. We cannot, in our generation, forsake the Word of God. Na nossa geração, nós não podemos abandonar a palavra de The Word Deus. of God must burn in the hearts of the believer. A palavra de Deus deve fazer queimar os corações We dos must read crentes. it. Devemos lê-la, Listen to it. ouvi-la, Let it saturate our lives. deixar que ela encha as nossas vidas. And when we get back to the Word of God, God can bring healing. À medida que nós voltamos para a palavra de Deus, Deus pode trazer cura. And so He says in verse 20, He sent His Word and He healed them. Diz no versículo 20 que enviou-lhes a sua palavra e os sarou. The way back to healing is through the Word of God. A maneira de haver cura é voltar à palavra de Deus. And then there's another illustration beginning in verse 23. Depois há aqui uma outra ilustração, From a partir verse do versículo 23 to 32. A partir do versículo 23 até ao 32, The redeemed are like seamen tossed in the storm. os redimidos são como marinheiros a enfrentar uma tempestade. So let's read it, verses 23 to 32. Vamos ler dos versículos 23 até ao 32. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos, no meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na Assembleia do Povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. There are storms in our lives. Há tempestades nas nossas vidas. Jonah experienced a storm. Jonas experimentou uma tempestade. God told him to do something and he didn't do it. Deus mandou fazer uma coisa e ele não fez. He runs away from God, Ele fugiu de Deus. gets on a ship and goes into the ocean. Entrou num navio And a entrou no great oceano storm comes up. e uma grande tempestade It chegou. looks like everyone's going to die. Parecia que toda a gente ia morrer. Jonah knew why that storm existed. Mas Jonas sabia porque que aquela He says to the tempestade chegou. shipmates, he says, throw me overboard. Ele disse aos marinheiros, atirem-me do navio. And they throw him overboard. E atiraram-no para fora do And the navio. storm stops. E a tempestade That's the parou. power of God. Esse é o poder de Deus. God had to discipline Jonah because he had disobeyed. Deus teve que disciplinar Jonas porque ele And the desobedeceu. storm of life surrounded him. E uma tempestade da vida cercou-o. The disciples experienced such a storm. Os discípulos também experimentaram este tipo They de got on tempestade. a boat in the Sea of Galilee, Eles entraram num barco no mar da and the Lord Galileia Jesus was there, and he was tired, so he went to sleep.
Jesus estava lá, estava cansado, ele foi dormir. And they were rowing across the Sea of Galilee. Estavam a remar, atravessando o mar da And a Galileia. great storm came out of nowhere. E uma tempestade surgiu do nada. And these disciples were experienced fishermen. E aqueles discípulos, eles eram pescadores experientes. They know about storms. They know what to do. Eles conheciam tempestades, eles sabiam o que But this fazer. was a great storm. Mas esta era uma grande And it looked tempestade. like they were all going to drown. E parecia que todos iam a naufragar. And they wake up the Lord Jesus and say, "Don't you care that we're going to drown?" E eles foram e acordaram Jesus e não te importas que pereçamos? And the Lord Jesus stands up and says, "Peace, be still." E Jesus acordou, levantou-se e disse que haja paz, sossego. And the whole storm stopped. E toda a tempestade parou. That's the power of God. Esse é o poder de Deus. You know, storms come into our lives. Há tempestades que chegam às nossas vidas. They often are very unexpected. Elas são inesperadas muitas vezes. And we wonder if we're going to survive. E nós ficamos a pensar, será que vamos sobreviver? Israel experienced the storm. Israel experimentou a The tempestade. Babylonians came down and took them all away. Os babilônios chegaram e levaram-nos embora. It looked like there was going to be no hope. Parecia não haver esperança. You know, it's easy to trust God when there are no storms. É fácil confiar em Deus quando não há tempestades. But when there are storms, it's difficult to trust Mas God. quando há tempestades é difícil confiar em But Deus. the storms come from God. Mas as tempestades vêm de Deus. And at times of storms in our lives, we can see the power of God. E é no tempo das tempestades que vêm de Deus que nós podemos ver o poder de Deus. Some of my favorite verses in the Word of God is verses 23 and 24. Os versículos favoritos na Bíblia para mim são os versículos 23 e 24. 23 and 24. 23 e 24. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. You know, it's easy to say, I trust God. Sabem, é fácil dizer, eu confio em Deus. I can get into my little boat and go up and down the coastline Eu entro no meu pequeno navio, eu ando ali pela costa and say, I trust God. e digo, eu confio em Deus. But what if God fails? Mas e se Deus falhar? Well, he's not going to fail. Não, ele não vai But what falhar. if he does? Mas e se ele falhar? No problem. Não há problema. I know how to swim. Eu sei nadar. I'm close to the shore. Eu estou pertinho da costa. I have my supports. Eu tenho os meus apoios. I know what I would do. Eu sei o que eu faria. God's not going to fail Mas me. Deus não vai But if errar. he does, Mas se ele falhar, I know what to do. eu sei o que fazer. I'm not going to drown. Eu não vou naufragar. Do I trust God? Será que eu confio em Deus? Of course I trust Claro God. que eu confio em But if Deus. he fails, it's okay Mas se ele falhar, está tudo bem. because I'm close to the shoreline. Porque eu estou bem pertinho da costa. But what if you take your ship out into the deep? Mas e se ele levar o teu barquinho lá para a maré And you alta? have no more supports. Já não tens apoios. Now, if there's a storm and you go and God doesn't help you, you're dead. Agora chega a tempestade e se Deus não te ajudar, tu estás morto. And the storm comes up. E a tempestade levanta-se. Now, do you trust God? Agora tu confias em Deus. And that's what these verses are talking about. É sobre isso que estes versículos Those estão who a go falar. down in ships and do business in great waters. Aqueles que pegam em navios e fazem negócios em águas profundas. These people see the works of the Lord and his wonders in the deep. São estas pessoas que veem as maravilhas de Deus. When all the supports of your life are taken out from under you, Quando todos os apoios da tua vida te são tirados. and you have nowhere to go but to trust in the living God. Não tens para onde ir a não ser para o Deus vivo. That's when you see the power of God. É aí que tu vês o poder de Deus. You know, this past week there was a Nigerian pastor who was held captive. Esta semana que passou, um pastor da Nigéria, ele foi levado preso. And he was put on the television and he was told to renounce his faith. Colocaram-no diante da televisão e obrigaram-no a renunciar à sua fé. And he would be set free if he renounced his faith. Ele seria libertado se renunciasse à sua fé. And he said, you know, I love my wife, I love my children, Ele disse, sabem, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. and I have hope that I will see them again. E eu tenho esperança de os poder ver novamente. And I believe God.
Eu creio em Deus. that He can deliver me from my Que situation. Ele pode me libertar desta situação. But I realize that He may not want that. Mas eu percebo que Ele pode não querer It may isso. be His will that I not be delivered. E pode ser da vontade dele que eu não seja libertado. And so He proclaimed to the world, I will not renounce my faith, E ele proclamou ao mundo: eu não vou renunciar à minha but I will fé. believe God. Eu creio em Deus. Last Monday, He was beheaded. Passada segunda-feira, ele foi decapitado. And there was another person held captive in Nigeria this week. Esta semana houve uma outra pessoa que foi presa lá na Nigéria. A 22-year-old student. Um estudante de 22 anos. He was actually coming back from Christmas break to his university. Ele estava a voltar das férias de Natal para a universidade And he was taken captive. e ele foi preso. And he was told to renounce his faith. E foi-lhe dito para ele renunciar, rejeitar a sua fé. And he refused. E ele rejeitou. And so an 8-year-old boy took a gun and shot him. Ele rejeitou renunciar à fé. Então alguém pegou numa arma e matou. And said, this is what we do to Christians. E disse assim: isto é o que nós fazemos aos cristãos. Storms of life. Tempestades na vida. What would you do if you're in such a storm? O que é que tu farias se estivesses You know, numa there were tempestade assim? 3 Hebrew young men in such a storm in the Old Testament. Houve 3 jovens no Hebreus, no Velho Testamento, And they refused to bow down to a statue that Nebuchadnezzar had made. eles recusaram prostrar-se diante de uma estátua que Nabucodonosor fez. And because of that, they were going to be thrown into a fire. E por causa disso, eles iriam ser atirados para uma fornalha. And the king said, now listen, I'll give you another chance. E o rei disse: olha, ouçam, eu vou vos dar mais uma When oportunidade. you hear the music, just bow down to the statue. Quando ouvirem a música, simplesmente prostrem-se diante da estátua. Because what God is going to deliver you from my hand? Porque qual é o Deus que vos vai livrar das minhas mãos? And those 3 Hebrews said to the king, E aqueles 3 hebreus disseram ao rei: we're not afraid of you. nós não temos medo de ti. Our God is able to deliver us. O nosso Deus é capaz de nos livrar. But if he doesn't choose to deliver us, Mas se ele escolher não nos we libertar, want you to know that we will not bow down to your statue. nós queremos que tu saibas que nós não nos vamos prostrar diante da tua estátua. And those Hebrew men were thrown into the fire, E aqueles 3 jovens foram atirados à fornalha and they were delivered by God. e foram libertos por Deus. And they came out of the fire with nothing burnt on their bodies. E saíram da fornalha sem qualquer queimadura nos seus And the corpos. king had to acknowledge the living God. E o rei percebeu e You see, conheceu que há um Deus vivo. that's what storms of life do. É isso que as tempestades da vida fazem. They cause us to remember that God has the power to deliver us. Faz-nos lembrar que Deus tem o poder para nos libertar. But what if he doesn't deliver us? Mas e se Ele não nos What libertar? if he lets the pastor's head get cut off? E se Ele deixa que o pastor tenha a sua cabeça Is cortada? that a defeat? Isso é uma derrota? The man is in heaven today, O homem está no céu hoje. and because of his boldness, his testimony, many people around the world, their faith has been built up. E por causa da sua ousadia, da sua coragem, muitos hoje estão a ser edificados por causa do testemunho I don't deste know homem. what kind of storms are in your life. Eu não sei que tipo de tempestade está There are acontecendo na tua storms in my vida. life. Há tempestades na minha vida. God puts them there Deus to colocou-me lá remind me that I need to trust in him. para me lembrar que eu preciso confiar nele. Let him control my life. Deixar que Ele controle a minha vida. I cry out to God for salvation, E eu clamo a Deus por and salvação. he brings deliverance. E Ele traz libertamento, These libertação. storms do not last forever. Estas tempestades não duram para sempre. They have a purpose and they have an end. Elas têm um propósito e têm um fim. And when we cry and acknowledge the sovereignty of God, Quando nós percebemos a soberania de Deus, and we acknowledge his wisdom, he knows what's best. nós reconhecemos a sua sabedoria, Ele sabe And o we que é melhor. acknowledge his faithfulness. Nós percebemos a sua fidelidade. What does he do? O que é que Ele faz? Look at verse 29. Vejam o versículo Go 29. ahead. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram.
There are many reasons to give thanks to the Lord. Há muitas razões pelas quais podemos His render graças ao mercy Senhor. Sua endures misericórdia forever. dura para sempre. And his mercy has been shown in your life and my life. E a sua misericórdia tem sido mostrada na tua vida e na minha vida. We don't deserve his mercy. Nós não merecemos a No misericórdia one dele. deserves mercy. Ninguém merece misericórdia, But our God is a God of mercy. mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. His people ought to be merciful, O seu povo deve ser misericordioso, just like their God. assim como é o seu Deus. But often we're not merciful, Mas muitas vezes nós não somos misericordiosos, but we should be. mas nós deveríamos ser. We can give thanks that we have a merciful God. Nós devemos render graças porque temos um Deus misericordioso. The psalm finishes with a lesson about the character of God. O Salmo termina com uma lição acerca do caráter de Deus. Verses 33 to 43. Do versículo 33 até ao 43. Let's read 33 and 34 first. Primeiro vamos ler 33 e 34. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. How does God deal with people who are rebellious? Como é que Deus lida com pessoas que são rebeldes? Here we read in these two verses that the land was barren, the cities were in ruins. Aqui nós lemos que ele converteu rios em desertos, mananciais em terra seca. There's judgment because of the sinfulness of mankind. Existe um julgamento por causa da natureza pecaminosa da The humanidade. Jews returned to the land that once was flowing with milk and honey. Quando os judeus voltaram para a terra, aquela terra que manava leite e mel, And they see that it is barren, it is a desert. mas eles viram que a terra era infrutífera, era um deserto. There's no one dwelling in it. Não havia ninguém a habitar nela. The Jews returned to such a land. Foi para esse tipo de terra que os judeus voltaram. What happens when we defy the word of God? O que acontece quando nós falhamos com a We palavra can de take a Deus? beautiful life and make it barren. Nós tornamos uma vida bela em algo The infrutífero. fruit of sin is never going to be joy. O fruto do pecado nunca será alegria. It's going to be emptiness, Será sorrow, vazio, sadness. tristeza. This is what happens when we fall into sin. É isso que acontece quando nós caímos em pecado. How does God deal with those who obey his word? O que acontece quando... That obey his word. O que acontece com aqueles que obedecem à palavra de Look at Deus? verses 35 to 38. Vejam os versículos 35 até ao 38. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu ali os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. How does God deal with those who obey his word? Como é que Deus lida com aqueles que obedecem à sua palavra? All the signs of God's displeasure disappear. Todos os sinais da insatisfação de Deus And desaparecem. what we see is the mercy and grace of God. O que vemos é a evidência da misericórdia e da graça And de after Deus. God works in our lives, he restores the beauty that was once in our lives. À medida que Deus trabalha nas nossas vidas, Ele restaura a beleza que já houve. The book Nas of nossas Joel says he restores the years that the locusts have eaten. No livro de Joel diz que o Senhor restaura o fruto que os gafanhotos comeram. He can change the situation Ele pode mudar a situação. from being barren and ruined to being fruitful once again. De ser estéril e arruinado para ser frutífero e abençoado. Now look at verses 39 to 42. Agora, dos versículos 39 até ao 42. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho.
Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda a parte fecha a boca. At the end of this psalm, the psalmist reminds us that the trials of life will continue to come. No fim deste salmo, o salmista lembra-nos que as provações na vida, elas vão continuar a vir. Life is filled with ups and downs. A vida é cheia de altos e baixos. It's like we're on a roller coaster ride as we go through life. É como se andássemos numa montanha russa à medida que vamos There andando na are vida. good times, but there are difficult times. Há tempos bons, mas há tempos difíceis. They will always be that way. E sempre será assim. You can build up your bank account. Tu podes aumentar a tua conta You can bancária. have perfect health. Podes ter uma saúde perfeita. You can have a perfect life. Podes ter uma vida perfeita. The trials will still come. As provações, as tribulações continuarão a vir. You cannot escape them. Não podes escapar. God brings trials in our lives to teach us many things. Deus traz tribulações às nossas vidas para nos ensinar muitas coisas. Oftentimes trials come because we have wandered away from God. Muitas vezes as tribulações vêm porque nós nos afastamos de Deus. Sometimes trials come simply because God wants to teach us something. Outras vezes as tribulações vêm à nossa vida porque Deus simplesmente quer nos ensinar alguma coisa. Sometimes trials are there for the glory of God. We don't even understand why they come. Muitas vezes as tribulações acontecem simplesmente para a glória de Deus. Nós nem sabemos por que elas And we may vieram. go through life never understanding. E nós podemos passar por toda a vida e jamais But entender. God can bring glory from that situation. Mas Deus pode receber glória a partir dessa situação. And when we repent of our sins, E quando nós nos arrependemos dos nossos when we pecados, turn back to the Word of God, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, God can bring revival in a life. Deus pode trazer avivamento à vida. Now the last verse, verse 30, E 43. agora o último versículo, versículo 43. Go ahead. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. What's wise to do? O que é sábio fazer? To learn about the character of God. Aprender acerca do caráter de How do we Deus. learn about His character? Como é que nós aprendemos acerca do Look seu at the caráter? trials and situations that come into your life. Olha para as situações, as tribulações que acontecem na tua vida. What do they teach you about God? O que é que elas te ensinam acerca de Deus? This psalm tells us one thing it teaches. Este salmo diz que há uma coisa que nos ensina. His mercy endures forever. Que a sua misericórdia dura para He has sempre. been merciful on us, Ele tem sido And he misericordioso conosco. and He will continue to be merciful on E Ele us. continuará a ser misericordioso And this is conosco. a reason to give thanks to the Lord. Esta é uma razão pela qual render graças ao Senhor. Amen. Amém.